som. Irmãos, enquanto o pessoal prepara aí, houve um pequeno probleminha envolvendo a conexão aqui, eles se confundiram na peça. Vamos dar início, aí depois a gente volta lá no slide. Abra lá em Judas. Judas, capítulo 1. Só tem um capítulo, na verdade. Se você nunca leu um livro da Bíblia, hoje você vai sair daqui dizendo, eu li um livro da Bíblia. Vamos ler de forma alternada. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai, guardados em Jesus Cristo. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por toda foi entregue aos santos. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais ciente de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo inflamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Coré. Ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios, pecadores proferiram contra eles.
Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Irmãos, essa é a carta, uma carta bem pequena, tem apenas um capítulo, como nós podemos ler aí, e essa carta, a carta de Judas, nós estamos finalizando praticamente o nosso curso de panorama. Depois nós vamos olhar para o livro de Apocalipse, e aí vamos gastar um pouquinho mais de aulas em Apocalipse, para a gente entender um pouquinho aquele livro. O livro de Judas, a aula que eu estou fazendo, eu estou baseando principalmente nestes materiais aqui. Eu sempre gosto de trazer os livros para os irmãos verem, de onde a gente faz a pesquisa, para muitas coisas que a gente faz afirmações. Então aqui, por exemplo, esse último livro aí que está em inglês, há uma classificação acadêmica dos livros. Este é considerado o segundo melhor livro sobre Judas que a gente tem, segundo os estudiosos. Então é um livro muito interessante, naturalmente que está em inglês, às vezes tem um aspecto mais técnico, mas ajuda muito na compreensão. Também as bíblias de estudo sempre são muito bem utilizadas nesses estudos panorâmicos. Já percebeu, melhor dizendo, que esta epístola muitas vezes ela é esquecida? Embora ela seja muito pequena, eu não sei se você já tinha lido ela toda, a não ser um dia que você estava na igreja em que o pastor leu ela toda também. Normalmente a gente não lê muito Judas, ou as pessoas não leem muito Judas. Alguns nem sabem que tem Judas na Bíblia. Outros acham que Judas deve ser aquele que traiu Jesus, Ele escreveu e aí depois ele traiu Jesus. Não, não é, Não tem nada a ver com isso. Judas é uma carta pequena e ela muitas vezes vive à sombra de Pedro, porque um dos temas de Judas está também na carta de Pedro. Um estudioso diz que 15 dos versículos que temos aqui em Judas, eles estão seus paralelos toda na segunda carta de Pedro também. Todavia, essa é uma carta extremamente importante, pequena, mas extremamente importante por causa da ênfase dela na necessidade de nós, enquanto igreja, defendermos a verdade contra os falsos líderes. Os irmãos já devem ter percebido que as últimas aulas nossas têm um tom um tanto quanto que repetitivo nesse sentido de falsas lideranças. Isso se dá por causa das cartas que fazem isso. A primeira carta de João fez isso, a segunda carta de João fez isso, a segunda carta de Pedro fez isso, e agora nós vamos olhar na carta de Judas. Perceba, irmãos, como que é muito importante a igreja sempre estar atento nessas ênfases que ela precisa ter. Muitas vezes a gente abraça uma ênfase e esquece da outra. Não, a Bíblia nos chama a termos sempre múltiplas áreas de ações. Então é dever da igreja sempre combater os falsos ensinamentos. Essa é uma tônica constante nas epístolas. E naturalmente que é dever da igreja evangelizar, é dever da igreja ensinar os seus crentes, promover relacionamentos missionários, como a gente viu na terceira carta de João. Mas uma coisa não exclui a outra. E quão perigoso é exatamente a igreja descuidar
do fato dela ser atacada constantemente pelos falsos líderes. Então, essa carta é uma carta para isso, para combate dos falsos líderes que haviam inseridos dentro da igreja. A pergunta que se faz é: quem é o autor desta carta? Você tem a resposta no verso 1, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Quem seria esse Judas? Alguns dizem, seria então o apóstolo, apoiado aí por algumas tradições eclesiásticas, né? Porque você tem não somente o Judas Iscariotes, mas você tem um outro Judas também, que entra lá na lista dos apóstolos. Mas não, esse aqui não é um apóstolo. Dá uma olhada em Judas. Olha o verso de número 17. Vós, porém, amados, lembrai-vos pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Judas não é um apóstolo. Ele está dizendo, vocês lembrem da palavra dos apóstolos. Ele não diz, lembrem das nossas palavras. Ele coloca os apóstolos como um grupo fora dele. Ele não pertence ao grupo dos apóstolos. Você teria lá no livro de Atos um outro Judas. Lembra que o nome Judas hoje, difícil alguém colocar o nome no filho de Judas. É muito difícil. Mas esse era o nome comum daqueles dias. Ele passou a não ser mais comum desde o traidor. Mas até então era normal colocar Judas no filho. Então você tem vários Judas aparecendo. Judas Barsabas era um líder lá da Antioquia, companheiro de Silas, por exemplo. Mas ele não tem nenhuma conexão com Tiago. E Judas vai dizer que eu sou irmão de Tiago. Então o Judas que a gente está buscando, ele tem que ter alguma conexão com Tiago. Daí a gente chega à conclusão que esse Judas é alguém que é meio irmão de Jesus. Essa expressão meio irmão de Jesus gera sempre, muitas vezes, confusão na mente das pessoas. É irmão de Jesus, mas é irmão de Jesus por parte de quê? De mãe. Isso não significa que seja meio irmão, né? É irmão. Só que é irmão por parte de mãe. Por parte de mãe. Por que tem que dizer isso? Para a pessoa não achar que Judas é divino. Não, Judas não. Maria teve outros filhos. Depois, naturalmente, que Jesus nasceu. Ela foi virgem até o nascimento de Cristo. E desde então, continuou casada com José, sem pecado nenhum. Ela teve relações sexuais com seu marido e teve filhos. Um deles se chama Judas. Outro se chama Tiago. E esse Judas é o irmão de Tiago. Esse, então, que é um irmão de Jesus. Quando você dá uma olhada na história desses irmãos de Jesus, eles inicialmente eram incrédulos. Dá uma olhada lá em João capítulo 7. Os irmãos de Jesus não abraçaram o ministério de Cristo no início. João 7, olha o verso 2. Ora, a festa dos judeus, chamada dos tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público, e contudo realize seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Vamos ler o verso 5? Pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Então essa frase dos irmãos não é assim que eles estão, vai lá, é porque eles estão dizendo, vai lá, se você faz coisa mesmo, vai lá na festa do tabernáculo, faz lá na frente dos outros. Porque se você é quem você diz ser, manifesta isso para que todo mundo veja, faça os seus feitos em público. Nada de ficar fazendo lá, transformando água em vinho em um casamento que ninguém nem sabe quem fez. Então os irmãos, no primeiro momento, não acreditavam em Jesus. Verso 5 diz, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Mas algo muda nessa jornada de vida. Eles vão vendo Jesus, e principalmente a morte e ressurreição de Cristo, eles passam a crer em Jesus. Quando você olha Atos capítulo 1, olha Atos capítulo 1, verso 14. Você tem agora Cristo morto, ressurreto. Eu vou ler a partir do verso 12 de novo, por questão de contexto. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto com a jornada de um sábado. Quando aí entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé,
Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Lembra que eu falei que tinha um outro Judas apóstolo, que não é o traidor. Aqui o traidor já tinha morrido. Esse Judas, filho de Tiago. Mas esse aqui não é o Judas que escreveu, não. O Judas que escreveu é o irmão de Jesus. Então achou lá os 11 apóstolos. Verso 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Os irmãos de Jesus também estavam agora no cenáculo, depois da ressurreição de Cristo. Cristo subiu aos céus. Os irmãos dele estavam crendo em Jesus, tá bom? Dentre esses irmãos, Judas é um deles. Quando você olha para a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 9, abra lá 1 aos Coríntios 9, verso 5. Paulo está dizendo aqui dos direitos que ele poderia fazer uso e não estava fazendo, e ele vai citar que os apóstolos faziam, e vai citar os irmãos de Jesus. Olha lá, 1 aos Coríntios 9. Olha o verso de número 5. E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, vamos juntos? Como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas. Perceba, os irmãos do Senhor, irmãos de Jesus, integraram não ao apostolado, mas se integraram ao ministério de proclamação de quem Cristo é. E eles saíram pelo mundo afora anunciando quem Jesus é. Diante disso, a pergunta é, por que Judas então não se identifica? Judas, irmão de Jesus, né? Por que ele fala irmão de Tiago? Alguém quer tentar assim? O que você acha? Ninguém quer tentar, não? Não é bem que não se sentia à altura, mas o ponto dele é, o meu vínculo com Cristo não é o vínculo de sangue, Ele é meu Senhor. É isso que você falou de certa forma. Ele é o meu Senhor. Tanto é que vai dizer, servo de Jesus Cristo. Entende? Pensa num irmão que antes era incrédulo, é transformado pela conversão, e ele sabe que aquele indivíduo que nasceu da mãe dele, da mesma mãe, mas não é um igual a ele. Inclusive, ele é servo desse indivíduo. Nada de alguém achar, eu sou irmão de Jesus, hein? Não, eu sou servo de Jesus. Ele é o Senhor da história. E Tiago é o irmão mais conhecido desse grupo. Quando você vai para Atos 15, o Tiago que está presidindo o concílio, não é o apóstolo já tinha morrido. É exatamente o irmão de Jesus. Quem liderou a igreja em Jerusalém foi Tiago, o irmão de Jesus. Então Judas diz, eu sou o irmão do líder aí, Tiago, e servo de Jesus. Como que Tiago escreve a sua carta? Tiago, servo de Jesus Cristo. Tiago também não se dizia, eu sou irmão de Jesus. Eu sou servo de Jesus. Então essa é a ideia mesmo. Então, embora ele fosse irmão de sangue de Jesus, ele não reivindica essa autoridade terrena, porque ele se identifica como servo de Jesus Cristo, tá bom? Então, quem é o Judas que escreveu? Judas, que era filho também de Maria, irmão do grande Tiago, o líder mais conhecido em Jerusalém, e aí ele faz essa associação com Tiago, dizendo, eu sou irmão de Tiago e sou servo de Cristo Jesus. O livro de Judas, pode voltar lá para Judas, ele é um livro que na história da igreja gerou uma dificuldade muito grande, porque ele só tem 25 versículos, mas ele cita duas obras que são consideradas apócrifas. O que são livros apócrifos? Livros que não estavam no cânon bíblico. Quando eu falo cânon bíblico, nesse momento da história, é o livro do Antigo Testamento. Os livros do Antigo Testamento, os judeus já tinham. Qual que é o cânon? É esses. Os 39 livros do Antigo Testamento,
que nós temos também. E sempre teve livros de tradições, mitologias, fábulas que circulam, mas nunca foi aceito pelos judeus como os livros inspirados por Deus. Judas vai citar 2 desses livros aqui em Judas. Um é um livro que tem a ver com a história de Enoque, e o outro é o livro que tem a ver com a ascensão de Moisés. Dá uma olhada que isso vai aparecer aí no livro de Judas. Olha o verso de número 14. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades. Esse texto que você está lendo aí, não tem lá em Gênesis. Quando você vai ler a história de Enoque, Enoque andou com Deus, Deus o tomou para si. Não tem que ele profetizou o juízo que viria e tal. Mas num livro, que é conhecido como o livro de Enoque, as profecias de Enoque, tem essa informação lá, de que Enoque anuncia o juízo que viria sobre o mundo. Então ele está fazendo citação de uma obra conhecida dos tempos deles, que não era a Bíblia do tempo dele, mas ele está citando aqui no texto. O segundo citação que ele faz está lá no verso 9. Olha o verso 9. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário disso, o Senhor te repreenda. Então essa citação aí também não tem lá no livro de Deuteronômio, quando você tem a morte de Moisés, de que houve uma disputa de Satanás com arcanjo Miguel. Você não acha isso no texto do Antigo Testamento. Mas você acha isso num dos textos da cultura, que era o livro sobre a ascensão de Moisés. E aí, o que tem nesse livro é um monte de coisas estranhas. Mas essa parte está sendo citada por Judas. Como que a gente entende isso? Será que o fato de Judas citar Enoque e citar a ascensão de Moisés, citar partes que tem nesses livros, significa que todo o livro esteja correto? Não, óbvio que não. O livro de Enoque é um livro apócrifo. A ascensão de Moisés é um livro apócrifo. Mas aquilo que estava lá dentro sobre esse fato, era um fato verdadeiro. E quando Judas cita isso, isso se torna inspirado, porque Judas citou, não o livro, mas a citação retirada de lá. Então perceba, você tem o cânon inspirado, que é o livro de Judas, você tem a tradição histórica, e você tem um evento comum, um evento que aconteceu, que a tradição histórica está citando corretamente, e Judas então sabe que os seus leitores conhecem essa literatura, ele cita também, revalidando aquele evento. Mas isso não significa que tudo que estava naquela tradição está correto, simplesmente esse fato. Onde você encontra esse mesmo princípio se dando? Paulo está lá no Areópago, abre em Atos 17. Paulo está discursando no Areópago, olha o verso de número 27. Para buscarem a Deus, se porventura tateando a possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Vamos juntos? Pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Olha que frase bonita. Nele vivemos, movemos e existimos. Mas vamos juntos? Como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. E Paulo faz o quê? Paulo cita alguns dos poetas dos gregos. Os poetas gregos diziam, porque dele também somos geração. Então ele faz uma citação de algo que não tem nada a ver com coisa religiosa, são poetas gregos, filósofos gregos, ele cita aquilo, dizendo, isso é verdade, nós viemos de alguma coisa, e essa coisa que veio é o próprio Deus. Então esse fato de citar algo não significa que o autor valida tudo. Paulo não está validando todos aqueles filósofos que os poetas gregos estavam citando. O que Paulo está fazendo é validando algo que é verdade, trazendo para o cânon bíblico. Dúvida quanto a isso? Isso é importante para você ter essa noção clara de como que a Escritura é escrita e a relação que há. Nos livros apócrifos não há nenhuma inspiração, mas em Judas há.
E agora esse pedacinho é inspirado no livro de Judas. Tranquilo? Dúvida? Pastor, eu não sei se o senhor vai chegar nesse tema aqui, mas uma coisa que me causou uma dúvida aqui está do verso 5 até o 12, por ali, em que Judas fala sobre um juízo, uma punição de ímpios. A gente vai chegar lá. A gente vai chegar. Dos governos. De quem que ele está falando, eu queria saber. Chega lá. Se eu não responder, aí você volta com a pergunta, tá bom? Então esse livro de Judas foi escrito aí possivelmente entre 65 a depois de Cristo. Ele é escrito para pessoas que eram judeus, que tinham se convertido a Cristo e estavam espalhados pelo mundo. Por que isso? Porque é uma carta que tem um capítulo só, mas ele vai citar várias histórias do Antigo Testamento, vai citar a história de Caim, de Balaão, vai citar Sodoma e Gomorra, são histórias conhecidas pelo povo judeu. Vai citar, inclusive, livros que o povo judeu conhecia, que não era a Bíblia. Como eu disse, Enoque e a Ascensão de Moisés. Então, é escrito para um público que conhecia bem a cultura judaica. Isso se dá pelo objetivo que ele faz, tá bom? Quando você olha para a carta como um todo ainda, você tem uma estrutura muito tríade acontecendo. Por exemplo, Judas escreve muito num ritmo de 3, para dar uma ênfase. Olha lá o verso 1. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, vamos juntos? Aos chamados, amados e guardados em Cristo Jesus. Percebe 3 coisas? Chamado, amado e guardado. Ele poderia ter dito só 2 coisas, ele poderia ter dito só 1, ele poderia ter dito 4, 5. Intencionalmente ele coloca 3, porque ele vai estruturar muita coisa na base de 3, para ser um recurso mnemônico, um recurso para o pessoal decorar mais fácil. Por exemplo, ele vai dar 3 exemplos de história de Israel aí, envolvendo o Antigo Testamento. Ele vai contar a história daqueles que saíram do Egito e foram condenados. Ele vai dizer dos anjos caídos, que abandonaram a sua posição original, e vai dizer de Sodoma e Gomorra. Se ele olha para o Antigo Testamento, tem mais do que 3 exemplos de juízo de Deus vindo na história? Tem. Tem o exílio, ele não citou. Mas por que ele seleciona 3? Porque ele está usando um recurso literário, está estruturando em 3. Ele vai fazer também 3 exemplos de rebelião. Ele vai dizer, teve 3 grandes rebeliões: a de Caim, a de Balaão e a de Corá. Então perceba essa ênfase tríade aí se dando, até porque Deus é trino, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Judas vai escrever essa carta e ele tem um propósito original, um objetivo. Ele deixa isso claro no verso 3. Olha lá o verso 3. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação. Então ele estava se preparando para escrever para esses crentes sobre a nossa comum salvação. Salvação que a gente tem e é compartilhada. Então ele iria escrever sobre isso. Mas ele não escreveu sobre isso. Ele escreveu sobre outro assunto. Ele mudou o propósito. Foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por toda foi entregues aos santos. Então Judas iria escrever sobre algo, mas mudou o objetivo e diz, eu vou escrever sobre a necessidade de batalhar pela fé que uma vez por todas foi entregue. Ele diz, eu me senti obrigado a fazer isso. Por quê? Porque algo estava acontecendo e Judas teve acesso a essa informação que faz ele mudar drasticamente o seu objetivo na escrita. O que era o que estava acontecendo? A infiltração silenciosa de falsos líderes dentro da igreja. E aí Judas diz, não dá para a gente falar sobre a nossa comum salvação. Eu preciso encorajar você a ir para uma guerra. A linguagem uma linguagem amorosa, da gente estar tudo junto, ter comunhão, olha que coisa boa, e diz, agora não.
Agora é a linguagem de dizer, crie coragem e batalhe. Porque certos indivíduos estão dentro aí causando danos. Então essa é uma ideia importante que nós devemos ter ao olhar. Quem eram então esses falsos líderes que entraram na igreja? Judas vai mostrar isso na carta. Algumas características deles. Olha lá o verso 4. Eles se infiltraram. Olha o verso 4. Vamos juntos? Pois certos indivíduos, perceba que Judas nunca os chama de irmãos. Não é assim, os nossos, irmãos nossos, não. Certos indivíduos. Lá à frente ele vai dizer homens ímpios. Se infiltraram. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Então a ideia de alguém que foi chegando e foi sendo recebido pela igreja, estava lá, mas ele era um falso líder, e estava dentro da igreja. Os quais desde muitos foram antecipadamente pronunciados esta condenação, homens ímpios. Homens ímpios. O que eles faziam mais? Eles transformavam a graça em libertinagem. Eles tinham uma liberdade sexual. Olha lá o verso 4. Homens ímpios, vamos juntos? Que transformam a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Esse título de soberano Senhor Jesus é o título que era dado para as autoridades. O imperador era o soberano Senhor. Judas está dizendo, esses indivíduos negam o único soberano Senhor, que é Jesus Cristo. Eles não negavam a pessoa de Jesus. Eles estavam transformando em libertinagem a graça. O que eles negavam era o senhorio de Jesus Cristo. Eles diziam, Jesus morreu para nos salvar. Paulo nos ensinou isso, que a graça de Deus abundou onde tinha pecado. Então ele dizia, agora vocês devem viver no pecado, para que a graça seja mais vista. Olha quão gracioso Deus é. Deus está salvando pessoas que fazem tais e tais coisas. Então eles estavam transformando em libertinagem a graça de Deus. Perceba que uma heresia se torna muitas vezes heresia na intensidade que aquilo é ensinado de modo distorcido. A graça de Deus é uma verdade, mas o senhorio de Cristo é outra verdade. O que eles estavam fazendo? Transformando a graça em libertinagem, uma licença para pecar, ao dar superênfase na graça e não tratar do senhorio de Cristo. Esses indivíduos, dá uma olhadinha ainda no verso 6, Não, verso 7, olha lá o verso 7. Como Sodoma e Gomorra, então ele está comparando eles. Eles são como Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas que, havendo se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Então perceba que o pecado de Sodoma e Gomorra foi uma sexualidade distorcida. Esses falsos profetas, estavam indo pelo caminho de Sodoma e Gomorra. Então um dos elementos do pecado deles também era a sexualidade distorcida. Outra coisa que eles tinham era uma arrogância carismática. Olha lá o verso de número 8. Ora, estes são os, porque ele está citando, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados. Então eram pessoas que alegavam ter tido sonhos, ter tido visões. Então eles tinham um novo ensinamento para passar para a igreja. E esses ensinamentos negavam o senhorio de Cristo e autorizavam as práticas libertinas. E a base é o quê? Não, nós sonhamos, nós tivemos uma visão. Judas diz, eles são sonhadores alucinados. Perceba que de tempos em tempos sempre teve pessoas arrogando para si algo que um espírito pudesse dar sobre ele, que fosse algo diferente daquilo que a igreja cria a partir da revelação que Deus deu. Isso não é novo.
Veja qualquer seitas dos nossos tempos. Baseia-se em visões que indivíduos tiveram. E essas visões, sonhos, não tem nada a ver com o ensino que foi dado. Mas como o indivíduo arroga para si que ele teve revelações de Deus, você se vê na condição de dizer, não posso questionar, porque Deus falou com ele. Era isso que estava se dando. Então Judas está descrevendo esses falsos. E o que eles fazem? Pessoas que são assim, o passo deles é rejeitar a autoridade. Olha lá o verso 8. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, vamos juntos? Como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. Porque aí tem o pastor da igreja que diz, não pode isso está errado. E aí o que ele vai fazer? Difamar a autoridade. Porque eles vão insubmissos. É isso que está acontecendo. Pessoas que alegam ter uma espiritualidade com Deus, ignorando os ensinos dos apóstolos. Judas está escrevendo para eles, dizendo, nós precisamos batalhar, escrevendo para a igreja, batalhar contra eles. Então a gente precisa sempre perceber essas facetas naqueles que são falsos líderes. Um egoísmo mercenário. Olha lá o verso 12. Judas o descreve dessa forma, estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, bancanteando-se juntos sem qualquer recato. Vamos juntos? Pastores que a si mesmo se apacentam. Essa ideia de alguém que não tem que prestar conta a ninguém. E pastor que a si mesmo se apacenta. Não tem ninguém que vai apacentá-lo. Continuemos. Nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores em penetração dos frutos, devastadas, duplamente mortas, desraigadas, ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Dá mais uma olhadinha lá no verso 16. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas próprias paixões. Então essa é a descrição de gente que estava dentro da igreja, se passando por lideranças da igreja. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Então ele adulava os outros, elogiava, fazia várias coisas. Mas qual que era o motivo? Interesseiro. Apacentar a si próprio, ganhar em cima disso. Então essa é a descrição dos falsos líderes, muito igual o dia de hoje. Falso líder nunca vai confrontar ninguém, ele vai sempre elevar a bola da pessoa, principalmente se a pessoa for rica. Porque é um jeito dele se manter, né, ganhando em cima disso. Então, essa é a característica do falso mestre. Essa carta que nós lemos, a carta de Judas, ela é pequenininha e ela está dividida assim. Ó. Verso 1 a 4, você tem então a saudação e a mudança de propósito. Iria escrever sobre comum salvação, ele se sentiu obrigado a corresponder. Perceba que a identidade, que a gente já olhou bastante, a relação dele com Cristo e a relação dele com a igreja, sendo irmão do líder mais famoso da época. A identidade dos leitores, ele chama os leitores de chamados, amados e guardados. De certa forma, aponta para coisas que vão fazer sentido no passado, no presente e no futuro. O fato deles serem chamados, isso se deu lá atrás. Eles são amados até o presente. E o fato deles serem guardados hoje é para algo do futuro que vai se dar. Então você tem a identidade do povo sendo estabelecida. Ele faz também uma saudação com misericórdia, paz e amor. Lembra da ideia da tríade, como eu disse. Segundo aspecto que nós encontramos, está aí no verso 5 a 7, são as 3 irrefutáveis exemplos do juízo divino contra a rebelião histórica.
O que Judas quer fazer? Encorajar a igreja a batalhar. Por quê? Porque Deus vai trazer juízo. Judas não pensa que a igreja de Jesus vai perder. A igreja de Jesus vai ganhar sempre. E o exemplo disso é o juízo que Deus trouxe na história. E aí ele cita 3 exemplos, como eu já falei, né? Ele cita o povo que saiu do Egito. Olha lá o verso 5. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Então Deus tirou um povo da terra do Egito, isso é graça. Mas Deus destruiu os que não creram. Então não pense que nós podemos transformar a graça de Deus em libertinagem. A história bíblica é um exemplo para nós. Segundo exemplo, dos anjos, olha lá o verso 6. E há anjos, os que não guardaram o seu estado original. Ele está pensando no grupo dos anjos que se rebelaram contra Deus. Lembra que demônios não eram demônios, demônios eram anjos. E eles se rebelaram contra Deus. O que Deus fez? Os anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, vamos juntos? Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Deus os condenou. Não tem possibilidade de demônios se arrependerem e serem salvos. O juízo de Deus foi dado sobre eles. Então Deus é um Deus que julga, e é isso que Judas quer deixar bem claro, com exemplos que eles podem olhar e se agarrar. Terceiro exemplo, Sodoma e Gomorra. Olha lá o verso de número 7. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, vamos juntos? São postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Todas as vezes que você ser levado a pensar que por o fato de Deus ser amor, Ele não vai trazer juízo, olha para esses 3 exemplos da história. Deus destruiu a geração que saiu do Egito, dos maiores, menos Josué e Caleb. Deus condenou os anjos que se rebelaram e Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Então nada de transformar em libertinagem a graça de Deus. É isso que ele está dizendo. Terceira parte da carta, ele faz uma denúncia sobre quem são esses falsos profetas. Do verso 8 até o verso 16, ele vai apresentar para nós uma série de descrições desses homens. Olha lá uma delas, eles são rochas submersas. Rochas submersas. A gente não vai ler todos não, por causa do tempo. O que é uma rocha submersa, né? Está lá, ó, você está navegando tranquilamente, mas tem uma rocha embaixo. O exemplo mais conhecido, o Titanic. Você não vê e você bate e estrago acontece. O ponto é, esses indivíduos são assim, eles não eram tão visíveis, todo mundo batia o olho e dizia, esse, não. Eles infiltraram, eles são rochas submersas, eles estão banqueteando junto nas festas de vocês. E aí está falando no seu ouvido, e está te instruindo coisas, que é contrário àquilo que você tem aprendido na palavra de Deus. Ele diz, não tem nada a ver isso não, isso é coisa da igreja, gente, não, para com isso. Então essa é a ideia, rocha submersa. Então eles são assim, eles são perigosos. Que seria muito bom se os hereges viessem com a etiqueta, eu sou herege. Aí você se afasta, né? Mas não é assim. Pastores de si mesmo, como a gente leu, né, aquela hora, então eles são egoístas. Perceba imagens, Judas é muito rico, é uma cartinha pequena, mas cheio de ilustrações. Pastores que a si mesmo se apacentam. O que um pastor deveria fazer? O pastor de ovelha, animal. Pastorear o rebanho, né? As ovelhas. Não, ele ficava pastoreando a ele mesmo. Essa é a ideia. A ideia é ele vive para si, é egoísta.
está cuidando dele mesmo. O interesse dele não é a igreja, o interesse dele é ele. O interesse dele não é você. Ele usa você como escada para atingir o próprio interesse. É isso que estava acontecendo, por isso que eles eram aduladores. Parece que eles gostam de você, mas na verdade eles gostam de si próprios. Nuvens sem água alguma. Você olha para uma nuvem lá e tal, você diz, vai chover. Mas não tem nada, aí daqui a pouco o vento vem e leva para outro lugar. Essa é a ideia. Parece muita coisa, mas é vazio. Não tem verdadeira espiritualidade neles. Árvores sem fruto, a mesma metáfora. Você percebe? Você tem uma árvore e você diz, oba, vou pegar, vou colher. Mas não tem fruto. Não tem vida. Ele fala uma coisa, mas vive outra. Então, todas essas aqui são características dos falsos. Ondas furiosas que espalham as coisas. Quando o mar está revolto, e aí você vai lá na praia, ele deixa aquele monte de madeirinhas, sujeiras, fica... É isso que ele está dizendo, eles são assim, eles vão espalhando as coisas. Não pense que um falso líder ele fica só nele, ele espalha isso para com quem ele tem contato. Estrelas errantes. Naquela época as pessoas viviam seguindo estrelas, né? Os barcos, até hoje há muitos movimentos nesse sentido. Então você se localiza, constelação, Cruzeiro do Sul e tal. Aí uma estrela errante estava lá, depois sumia, pronto. Não tem como você saber mais. Essa é a ideia desses líderes. Estrelas errantes. Como que a igreja lida com isso? Verso 17. Verso 17 a 23. Judas diz para nós que a igreja deve lembrar. A igreja deve o quê? O que os crentes devem fazer? Olha o verso 17, vamos junto? Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Jesus Cristo. Então lembre do que você já recebeu. Diante de coisas novas, lembre do que você tem do antigo de verdade. Talvez o que é novo é verdadeiro, mas lembre das palavras dos apóstolos. O que eles falaram sobre isso? Edifique a sua alma. Olha lá o verso 18. Os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, sensuais, não têm o Espírito. Vós, porém, amados, vamos juntos? Edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então isso que a gente tem que fazer, edificando a nossa fé santíssima, orar no Espírito e guardar no amor de Deus. Faça isso com você, cuide de você, e aí você poderá cuidar do outro. Olha lá o verso de número 22, vamos juntos? E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Então pensa você, tem uma igreja, dentro da igreja tem esses líderes, essas pessoas, não só líderes, pessoas lá dentro, rochas submersas, falando o contrário daquilo que eles tinham aprendido dos apóstolos. E as características deles foram expostas. Judas está dizendo, vocês, gente, verdadeiros cristãos, batalhem pela fé. Como que vocês fazem isso? Identifique esses falsos líderes, cuide da vida espiritual de vocês, cuide. Compadecei-vos do que estão na dúvida. Vai ter gente aí que é crente, mas porque está lendo, ouvindo, assistindo gente ruim, ele começa a ter dúvidas. Então vai lá, conversa com ele, diz, não, esse negócio está errado, não ouve esse cara não. Ele está errado no que ele ensina. Olha o que a Bíblia ensina. Então compadecei dos que estão na dúvida. Olha agora. Salvai-os, verso 23, arrebatando-os do fogo. A ideia é que eles estão para cair no fogo, então salvai-os de lá. Quanto a vós outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Existem uns que estão na dúvida, existem outros que estão quase, caíram já quase, estão na beira do precipício, estão mergulhados, ele diz, vá lá, puxe eles,
Mas cuidado, deteste a roupa deles. Separe a pessoa da prática dela. Você nunca deve se compadecer da prática pecaminosa. E dos líderes falsos que estavam ensinando, esses ele nem pede nada para eles são falsos. Eles nunca nasceram de novo. Nunca nasceram de novo. E aí ele termina com o verso 24 e 25. Vamos juntos? Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Então é nosso dever batalhar pela fé e sabemos que Deus há de nos guardar. Ele é poderoso para vos guardar. Deus é poderoso para guardar as nossas vidas. Judas é até hoje um desabafo para nós. Batalhemos pela fé que nos foi dada. É possível você saber o que é o conjunto de fé verdadeira? Sim, Judas diz isso. A fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Por que uma vez por todas? Deus não vai entregar coisa diferente disso. Ele já entregou. Baseado nisso, você tem condição plena de batalhar em prol da verdade. Porque muitos falsos estão aí hoje em dia. Vamos orar? Oh Deus, agradecemos porque nós temos um padrão objetivo da fé. E o padrão objetivo é a Tua palavra. O Senhor a fez ser escrita. E nós podemos, a partir dela, batalhar pelaquilo que é verdadeiro. Nos dê a graça de, no nosso tempo, percebermos quantas rochas submersas há no meio daquilo que é chamada igreja evangélica. E nos dê a sensatez, a sabedoria de guardar o nosso coração, crescer no conhecimento da fé santíssima, orar em espírito no Senhor. Nos dê, ó Deus, compaixão com aqueles que estão na dúvida. Nos ensine a chegarmos até eles. Obrigado até mesmo pelo avanço tecnológico que permite que muitos conteúdos verdadeiros cheguem através das redes sociais e alcance alguns lugares que estão permeados de falsos líderes e pessoas ouvindo a verdade se libertam da cativeiro espiritual que há sobre eles. Mas Deus, sabemos também que a mesma tecnologia que traz benefícios também se torna um lugar de muito perigo. E quantos de nós, ó Deus, não vivemos sem nenhum filtro, usando e espalhando muitas vezes conteúdos que são de falsos pastores, falsos profetas, de sonhadores alucinados. Nos dê sensatez de sabermos que eles não provêm de Ti, eles não estão promovendo o Seu Evangelho, mas eles estão fazendo um reino pessoal à custa de pessoas. Por isso nós, quanto igreja, possamos ser sábios, amorosos, mas austeros na batalha da fé. Oramos em nome de Jesus. Amém.